Amém. Irmãos, nós estamos expondo o Evangelho de Mateus. Nós estamos expondo o Evangelho de Mateus e nós estamos na reta final. Nós estamos na reta final. Em Mateus capítulo 26, do verso 31 ao 35, que é o texto dessa noite, Jesus já saiu do cenáculo e ele está no Monte das Oliveiras. Ele ainda não foi para o Getsêmani. Então veja, no texto seguinte, Jesus já está no Getsêmani, irmãos. Nós estamos praticamente encerrando, né? Ou melhor, na metade do capítulo 26, aí você tem o capítulo 27, e depois você tem o capítulo 28 com a ascensão de Jesus aos céus e a grande comissão. Portanto, irmãos, eu peço para que você, por favor, abra a Escritura. Em Mateus capítulo de número 26, nós vamos hoje nos debruçar sobre os versos 31, 32, 33, 34 e 35. O sermão dessa noite tem como título Discípulos Fujões e a Fidelidade de Cristo. Discípulos Fujões e a Fidelidade de Cristo. Vamos ler. Então Jesus lhes disse: ainda esta noite, todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: assegure-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Vamos ao Senhor em oração, mais uma vez. Curve sua fronte, por favor, e vamos orar. Senhor Deus, rogamos a Ti nessa noite, Senhor, neste momento, para que o Senhor venha falar conosco. Eu rogo a Ti para que o Senhor venha falar ao nosso coração. Senhor Deus, nós não queremos que um anjo desça aqui tocando trombetas. Nós não queremos, Pai, que o Senhor venha falar conosco neste culto público por meio de profetas, de sonhos, de revelações extraordinárias. Não, nós queremos que o Senhor venha falar conosco por meio da Tua palavra. Isso basta. Por favor, faz isso para a glória do Teu nome. Ajuda-me, Senhor, como pregador do Teu Evangelho, a expor a Tua verdade. Ajuda os meus irmãos a ouvir a Tua verdade, Senhor, e que todos nós possamos depositar em Ti, Senhor, a nossa esperança e confiar no Teu Filho Jesus. Por favor, faz isso para a glória do Teu nome. Não permita, Senhor, que eu venha passar alguma impressão errada acerca de Ti, mas que eu venha tão somente pregar o Evangelho. Faz isso para a glória do Teu nome e para a nossa alegria. É assim que nós oramos. Amém e amém. Irmãos, nós estamos na quinta-feira da Semana da Paixão. Exatamente há poucas horas
da prisão de Jesus no Getsêmani. Neste momento, Judas já não está mais aqui entre o colegiado dos apóstolos, com os 11. Judas já saiu para chamar os soldados romanos. A nova Páscoa, irmãos, cujo o Cordeiro está presente agora no pão e no vinho, na nova aliança, também já foi instituída por Jesus. E agora então os 11 discípulos, Cristo Jesus e os seus discípulos, se levantam da ceia ministrada no cenáculo e se dirigem então novamente, agora pela última vez, ao Monte das Oliveiras. Nós não estamos ainda no Getsêmani, nós estamos no Monte das Oliveiras. Irmãos, a narrativa do capítulo 26, do verso 31 ao 35, que o evangelista Mateus faz aqui para introduzir os seus leitores na paixão de Cristo, essa narrativa é por demais interessante. Mateus começa a narrar os últimos eventos que antecedem a morte de Cristo. E o evangelista, ele nos convida então a seguir Jesus rumo ao Gólgota, enquanto ele vai dando então as últimas orientações aos seus discípulos. Em outras palavras, irmãos, nós somos projetados para este evento que antecede a morte de Cristo, enquanto Jesus está ensinando os seus discípulos para que eles possam morrer para si mesmos. Jesus está caminhando rumo à sua morte, enquanto ensina os seus discípulos a morrer para si mesmos. E Jesus sabe o que eles mais precisam, neste momento aqui, é abandonar o espírito de presunção, de autoconfiança, de orgulho. Sim, irmãos, todo aquele que deseja seguir Jesus no seu ministério, na caminhada cristã, deverá deixar para trás esse espírito de presunção, abandonar o orgulho, a soberba. De fato, irmãos, como nós veremos essa noite, o que os discípulos precisavam, neste momento, de uma consciência honesta, da sua própria fraqueza e impotência diante dos eventos que começavam agora a chegar, dos eventos que estavam se levantando. Eles precisavam desesperadamente daquela pobreza de espírito, segundo Mateus capítulo 5, verso 3, sem a qual nenhuma pessoa pode ser usada pelo Senhor, ou mesmo a vencer os desafios e as tentações da vida. Portanto, o primeiro passo para adquirir este poder espiritual é a sinceridade, irmãos, é a humildade, é o reconhecimento da sua própria miserabilidade, da sua incompetência, da sua covardia, da sua fragilidade. E o que nós veremos hoje é que os discípulos aprenderam isso da pior maneira possível. A autoafirmação dos discípulos expressa nessa ocasião aqui, nesses eventos, é uma autoconfiança baseada, irmãos, em falsos sentimentos equivocados acerca da força pessoal. E certamente, irmãos, de todas as coisas que Jesus poderia ter dito a eles, e de todas as coisas sobre as quais ele poderia ter avisado a eles, Jesus então escolheu essa ocasião para combater a autoafirmação, a autossuficiência dos discípulos. Por que ele faz isso? Porque o momento é propício. Jesus, ele se veste de autoridade para ministrar essas aqui no coração dos discípulos. Eles precisam abandonar a presunção,
a soberba, o orgulho. Eles ainda vão se levantar como homens poderosos, como homens da palavra, como pregadores do Evangelho, mas somente depois de Atos capítulo 2, somente depois da descida do Espírito Santo. Aqui, eles são homens fracos, que ainda estão confiando na sua própria força. Que verdades, então, irmãos, nós podemos ver nesse texto? Pelo menos duas. A primeira verdade está no verso 31, e depois no verso 33 ao 35. Deixarei a segunda verdade para o verso 34. A primeira verdade nós podemos ver no verso 31 e do verso 33 ao 35. E a primeira verdade que salta do texto é que nós precisamos reconhecer a nossa incapacidade e a nossa covardia. Neste momento, irmãos, após a instituição da ceia do Senhor, da nova aliança, Jesus começa a sentir o peso da sua paixão. Jesus conhece os decretos do Pai e sabe o que lhe aguarda. O seu coração então começa a sentir o peso do conhecimento, do sofrimento, irmãos, que ele vai ter. Sofrimento esse que vai se estender então até as próximas 15 horas. As próximas 15 horas para Jesus vai ser horas angustiantes até o meio-dia da sexta-feira. Ele já alertou os discípulos, pelo menos 3 vezes, que logo ele seria traído, preso. Crucificado, morto. Mas interessante, irmãos, que agora, neste momento, ele lança sobre os discípulos uma nova informação. Ele havia alertado os discípulos que ele seria preso, que ele seria traído, mas agora ele lança sobre eles uma nova informação. Que informação é essa? Todos vocês vão me trair. Todos vocês vão me abandonar. Todos vocês vão fugir. Todos vocês vão me abandonar. Vocês não vão aguentar a pressão. De fato, irmãos, de certa maneira, todos os discípulos traíram Jesus aqui, deixando o seu mestre sozinho no momento mais angustiante da sua vida. Ao receber a informação, os discípulos então têm dificuldade de acreditar que eles o abandonariam. No fundo, eles se mostram até mesmo incrédulos com a palavra de Jesus. Eles ainda não poderiam compreender, primeiro, a possibilidade de Jesus ser o Messias e ainda assim ser condenado à morte. Muito menos agora que um evento como esse, como a morte do Messias, seria utilizado pelo Senhor Deus para a redenção. Terceiro, eles não estavam compreendendo de que eles também seriam protagonistas dessa história, fugindo, deixando Jesus sozinho, o traindo, o abandonando. A autoconfiança desses homens é por demais elevada, irmãos. São homens de uma autoestima orgulhosa, diz o verso 31. Então Jesus lhes disse: ainda essa noite vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Jesus golpeia o ego desses homens aqui com uma verdade que eles haveriam de experimentar há poucas horas. Ainda nessa noite vocês vão me abandonar. Veja a totalidade, todos vocês. Entre os discípulos não haverá nenhum para acompanhar Jesus em seus sofrimentos. Todos eles, sem exceção,
vão fugir para a barra da saia da mamãe, como uma criança corre com medo do bicho-papão. Completamente apavorados, irmãos, com a prisão de Jesus. A autoconfiança desses homens estava agora pregando-lhes uma peça. Eles acham que são corajosos. Eles acham que são destemidos, mas no fundo, quando a coisa aperta, eles vão fugir, irmãos. Eles vão abandonar Jesus. Nenhum deles estaria seguro mesmo para se associar com Jesus no momento da prisão. E Jesus então traz uma citação aqui de Zacarias, capítulo 13, verso 7. É interessante que aquilo que em Zacarias são ordens, aqui são como atos registrados na primeira pessoa, pois é o próprio Deus que é o agente que determina que o pastor seja ferido. Então veja, ainda que Judas tenha traído, ainda que os fariseus e os chefes dos sacerdotes tenham conspirado, e que os romanos então matassem Jesus, foi o próprio Pai que decidiu ferir este pastor, ferir o Filho amado. Irmãos, não é isso que Paulo vai nos dizer em Romanos capítulo 8, verso 32? Que Deus não poupou o seu próprio Filho. Deus não propôs o seu próprio Filho, antes Ele entregou por todos nós. Quem fere o pastor aqui é o próprio Deus, Em outras palavras, Jesus está dizendo, está chegando a hora em que eu vou ser golpeado pelo meu Pai, e todos vocês, as minhas ovelhas, serão dispersas, vocês vão fugir do aprisco. Aí eu pergunto aos irmãos, qual foi a reação dos discípulos ao ouvir isso? Nenhum deles, irmãos, estava aqui preparado para ouvir isso. Na verdade, ninguém está preparado para receber críticas. Nós gostamos de elogios, mas nós não gostamos de críticas, irmãos. Nós queremos que as pessoas falem acerca da nossa virtude e não dos nossos defeitos. Um elogio sempre é mais bem-vindo do que uma crítica, não é verdade? E com os discípulos aqui não é diferente. Veja, por exemplo, a reação de Pedro, o líder da escola apostólica. No verso 33, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Irmãos, a autoconfiança de Pedro aqui, ela é impressionante. A percepção que Pedro tem de si mesmo ainda é uma percepção muito arraigada num pseudo-heroísmo, numa pseudo-valentia. É como o seguinte, mestre, eu sou teu amigo, eu não vou te abandonar, eu sou teu amigo, eu sou daquele que chega na voadora, na hora que a coisa arrocha, né? Na hora que a coisa pega mesmo, eu chego na voadora, eu não vou te abandonar. Porém, irmãos, veja o verso 34. Eu te asseguro, Pedro, que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. E de fato, irmãos, isso aconteceu, como nós vamos ver daqui a algumas semanas, na exposição de Mateus capítulo 26, do verso 69 ao 75. Exatamente isso que aconteceu. Por 3 vezes, em diferentes ocasiões, Pedro negou Jesus e chegou até mesmo a amaldiçoá-lo para que ninguém o associasse com ele. E veja que essa não era tão somente a posição de Pedro, era a posição de todos os discípulos.
Verso 35. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Todos estavam confiando, irmãos, em si mesmos, dizendo: eu nunca vou te abandonar. Mas a pergunta é: por que nós lembramos de Pedro, irmãos? Não é verdade? De fato, Pedro, ele era um líder incontestável entre os seus pares, nessa escola apostólica. Pedro, porém, nesse momento ainda tinha uma autoimagem desprovida de percepções sinceras, honestas de si mesmo. Pedro é o sujeito que, antes dos outros, ele alçava os voos mais altos para lá de cima depois cair, despencar das alturas. Pedro é o sujeito que falava demais, que fala sem pensar, sem meditar, sem refletir. Este é Pedro. Um homem capaz de prometer fidelidade incondicional, veja, incondicional, uma fidelidade irrestrita, e depois, então, para ser pego nas redes da vergonha, nas redes da covardia. Veja o que Pedro diz aqui, irmãos. Ainda que todos te abandonem. Veja a presunção desse homem aqui. Pedro pensou ser o mais crente entre os discípulos. É como se ele dissesse assim: todos não, há uma exceção, eu. Todos podem te trair, menos eu. É como se ele dissesse o seguinte: olha, Jesus, há uma possibilidade de alguns te traírem, eu não. Talvez o Mateus, o publicano ali, ó. Talvez Mateus, o publicano, eu acho que ele, na hora que a coisa pega mesmo, acho que ele vai te abandonar, mas eu não. Irmãos, essa não foi a primeira vez que Pedro demonstrou a sua autoconfiança, sem que ninguém perguntasse, sem que ninguém, o provocasse. Bem no começo, lá no Mar da Galileia, irmãos, quando Jesus encontrou os discípulos, ele pediu para que os discípulos então jogassem as redes para o outro lado, para o lado direito do barco. Você lembra qual foi a reação de Pedro? Mestre, nós nos esforçamos a noite inteira e nós não pegamos nada. Em outras palavras, Pedro está dizendo: cara, tu é marceneiro, tu lida com pau, tu lida tu fazendo mesa, tu faz cadeira, tu arruma, pescador somos nós, a gente não pescou nada. Mas ele diz, ainda, mas é porque você está pedindo, nós vamos fazer. Meio para desencargo de consciência, entendeu? Eu não estava confiando em Jesus. É meio que desencargo de confiança, mas já que você está pedindo, vamos jogar, Já estamos no mar mesmo, vamos jogar para o outro lado. Eles jogaram, irmãos. Jogaram as redes e vieram tantos peixes naquelas redes que o barco quase afundou. Mas perceba que, por um momento, Pedro estava hesitando, não confiou em Jesus, confiando na sua vocação, naquilo que ele já experimentou no mar. Nós podemos ver, irmãos, Jesus estava certo, Pedro estava errado.
Depois, em Mateus capítulo 16, lá no verso 16 e 17, Jesus pergunta para os seus discípulos: quem eu sou para vocês? Pedro, iluminado pelo Espírito Santo, ele confessa: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso foi uma iluminação, uma elucidação que o Espírito Santo deu para Pedro naquele momento. Mas interessante, irmãos, que alguns versos depois, no verso 23, Pedro ali tenta de alguma maneira barrar o ministério redentivo de Jesus. Quando Jesus diz: nós vamos para Jerusalém e eu vou ser morto, Pedro diz: não, você não vai fazer isso. Naquele momento, Jesus repreende Pedro. Algumas horas depois, a sua confissão dizendo: arreda de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Sem saber, Pedro estava sendo usado pelo diabo ao tentar então barrar o ministério de Cristo Jesus. Novamente nós temos aqui Jesus certo, Pedro errado. Depois nós temos o evento dos cobradores de impostos. Chegam para Jesus perguntando, ou melhor, para Pedro perguntando: o mestre de vocês, Jesus, ele paga impostos? Pedro, sem pensar, diz: não, ele paga imposto sim. Jesus não precisava pagar imposto. Ele é da linhagem do rei Davi. Mas agora que Pedro falou, ele precisava, honrar esse compromisso. Pedro, de alguma forma, deveria fazer alguma coisa. Jesus chama Pedro e diz: olha, você que é pescador de redes, você vai agora lá no rio, você vai lançar um anzol. É vara, não é rede, é com vara e anzol. E você vai esperar um peixe. Esse peixe vai ter uma moeda de 4 dracmas e você vai pagar o imposto para mim e para você. Nós sabemos, irmãos, que pescadores que pescam peixe com rede não têm muita paciência para pescar peixes com anzol. E é bem provável que Cristo Jesus ali, fez aquele camarada esperar algumas horas, para aprender acerca da paciência, domínio próprio, mansidão, ali refletindo com uma vara na mão, tentando pescar um peixe. Novamente, Jesus está certo, Pedro está errado. Irmãos, foi criado meio que um padrão aqui. Jesus certo, Pedro errado. E neste momento, antes da crucificação, não é diferente. Pedro não é um homem que consegue ficar calado. Ele sempre tem respostas que demonstram a sua autoconfiança. Aí eu pergunto para você: nós não somos assim? Poderia ser o teu nome aqui. Nós temos uma teimosa tendência, irmãos, de fazer com Pedro o que ele fez com os outros nos anos que caminham com Cristo. Por exemplo, nós somos tentados a olhar para Pedro e nos comparar a Pedro, dizendo o seguinte: olha, se eu estivesse no lugar de Pedro, eu não faria o mesmo. Faria sim. Eu lhe digo com toda franqueza que eu e você faríamos exatamente o que Pedro e os outros discípulos fizeram. Talvez ainda pior, com mais reincidências. Por quê? Nós somos homens fracos. Somos homens teimosos em nosso pecado. Nós somos homens covardes espiritualmente. Somos homens fracos e covardes. Portanto, precisamos reconhecer isso, irmãos. Nós somos homens fracos e covardes. Somos homens incapazes.
Segunda verdade está no verso 32. Então perceba comigo. Ok, nós somos homens fracos, homens incapazes. E o nosso Cristo? O nosso Cristo é um Cristo fiel em nossa incapacidade e em nossa covardia. Nós precisamos reconhecer a nossa incapacidade e a nossa covardia. Essa é a primeira verdade. E a segunda verdade é que nós precisamos reconhecer que o nosso Cristo é um Cristo fiel em nossa incapacidade, em nossa covardia. Ele é fiel apesar da nossa covardia, apesar da nossa incapacidade. Veja que depois de anunciar que todos os seus discípulos o abandonarão, Jesus nos diz no verso 32, mas depois de ressuscitar, eu irei adiante de vocês para a Galileia. Irmãos, que notícia maravilhosa nós temos aqui. Perceba que Jesus informa que não somente vai ressuscitar, o que já é surpreendente, mas ele revela, irmãos, que vai esperar os discípulos na Galileia. Em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês vão me trair. Você, Pedro, vai me negar 3 vezes. Todos vocês vão me abandonar. Todavia, eu vou encontrar vocês lá na Galileia. Eu estarei lá para ter comunhão com vocês. Eu estarei lá ressurreto, esperando por vocês. Eu vou mostrar para vocês o poder do perdão, o poder da reconciliação. Vocês vão me abandonar, mas esse não é o ponto final, é uma vírgula. Eu estarei na Galileia, ressurreto. Ressurreto. É bem provável, irmãos, que Jesus mandou esses homens para a Galileia, porque foi na Galileia que Jesus chamou esses homens, era a casa desses homens. E como foi dito aqui por Jesus, depois da ressurreição, 2 mulheres vão ao túmulo. E um anjo aparece. Mateus capítulo 28. Só vira página. Mateus capítulo 28, do verso 5 ao 10. Veja que coisa tremenda que nós temos aqui. O anjo diz: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos. Está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres então saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. E de repente Jesus as encontrou e disse: salve! E elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. E veja o que Jesus diz para essas mulheres. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, lá me verão. Lá me verão. Irmãos, por que é tão importante essa promessa? Que Jesus vai adiante deles para esperá-los na Galileia. Essa promessa traria descanso ao coração dos discípulos. Obviamente que eles teriam, irmãos, razões, olhando para si mesmos, razões para pensar assim: Jesus vai me abandonar, Jesus vai me esquecer. Obviamente, irmãos, que levando em conta o peso da culpa que cai sobre a natureza humana, eles pensaram: Jesus vai nos esquecer, Ele vai encontrar outros, seremos rejeitados, nós o abandonamos e Ele vai nos abandonar, Ele vai fazer o mesmo conosco, isso é justo.
Todavia, irmãos, prevendo a culpa que chegaria, Jesus prometeu que, apesar do abandono dos discípulos, apesar do pecado dos discípulos, apesar da frouxidão dos discípulos, da covardia dos discípulos, Ele estaria na Galileia, ressurreto, pronto para dar continuidade nesse relacionamento de comunhão, irmãos. É o que Jesus está pregando para nós essa noite. Você vai me abandonar. Você vai cair. Você vai fraquejar. Você vai fugir para o colo do pecado inúmeras vezes. Mas eu estarei adiante de você, te esperando na Galileia, ressurreto. Irmãos, foi exatamente isso que aconteceu. Jesus prometeu a esses homens, no capítulo 26. Depois Jesus ratificou isso, irmãos, no capítulo 28. E aí nós temos a coisa concreta, sobre a perspectiva de João, evangelista João. Em João capítulo 21, depois você, por favor, leia em casa. Nós temos em João 21 a restauração de Pedro. Os discípulos estão na Galileia, pescando, irmãos. E novamente, eles não conseguem pescar nenhum peixe, nada. Estão ali, esperando Jesus, tal como Ele prometeu. Mas Jesus não havia aparecido ainda. Até que alguém lá da areia, um homem, com as suas mãos furadas, com os seus pés furados, mostrando suas chagas, grita da areia para esses homens que estão no mar, no meio do mar da Galileia: joga as redes novamente. Joguem as redes novamente. Os discípulos jogam as redes, irmãos, e nós temos novamente o milagre da pesca maravilhosa. E o discípulo a quem Jesus amava, João, ele grita lá do barco dizendo: é o Senhor, é o Senhor. Pedro larga a sua capa, se lança no mar, começa a nadar rumo a Jesus que está na areia, esperando por ele. Será que Jesus dá uma bronca em Pedro? Será que ele está ali para remoer, irmãos, o passado? Não. Ele chama os discípulos para comer um peixinho frito na beira da praia. O que nós temos ali, irmãos, é a restauração completa do apóstolo Pedro. Não somente dele, mas de todos os discípulos. Porque o nosso Cristo, Ele é um Cristo fiel em nossa covardia. O nosso Cristo é um Cristo fiel em nossa frouxidão. É um Cristo fiel, irmãos, na nossa miserabilidade. É um Cristo fiel, irmãos, quando nós caímos em pecado, é o Cristo que nos levanta. É o Cristo que nos coloca no colo. É o Cristo que caminha, irmãos, 1 milha, 2 milhas, tantas milhas, que forem necessárias para nos dar perdão, justificação. Esse é o nosso Cristo. Esse é o nosso Cristo. Cristo Jesus, o Deus cheio de misericórdia, o Deus tardio em se irar, sempre disposto a perdoar os seus filhos e restaurá-los. O salmo do meu coração, Salmo 103, do verso 8 ao verso 10. O salmista diz que o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Ele não acusa sem cessar e não fica ressentido para sempre. Ele não nos trata conforme os nossos pecados, as nossas iniquidades.
Esse é o nosso Cristo, cheio de paciência, cheio de amor incondicional, cheio de misericórdia, tardio em se irar, compassivo, que não fica ressentido para sempre. Esse é o nosso Cristo, irmãos, que nos é apresentado aqui. Quando os discípulos se esqueceram dele, o abandonaram, Cristo Jesus estava ali presente, dizendo: eu vou esperar vocês lá na Galileia. Amém, irmãos? Amém? Algumas aplicações para nós. Primeira aplicação: tudo depende de Cristo Jesus. Tudo depende de Cristo Jesus. A nossa salvação depende de Cristo Jesus. E a preservação da nossa salvação, irmãos, depende de Cristo Jesus. Eu já contei essa história algumas vezes aqui, mas eu quero trazer novamente essa história. Uma história que eu ouvi no Rio Grande do Sul de um pastor muito velhinho, cabelinhos brancos, labutou por muitos anos na causa do Evangelho, cuja esposa foi acometida por um Alzheimer, irmãos. Um Alzheimer violento. Ela não lembrava de mais nada. Perguntaram para esse pastor: ela se esqueceu de tudo mesmo? Esse pastor respondeu: sim, ela se esqueceu de tudo. Ela se esqueceu do seu nome. Ela se esqueceu do meu nome. Ela esqueceu do meu nome. Ela esqueceu do próprio nome. Ela se esqueceu de mim, ela não sabe quem sou eu, ela não sabe quem é os filhos, quem são os filhos. Aí perguntaram para ele assim, possivelmente um arminiano: ela se esqueceu de Jesus também? Aí o pastor respondeu: sim. Ela também se esqueceu de Jesus, ela não sabe quem é Jesus. E antes que aquela pessoa perguntasse mais qualquer outra coisa, o pastor respondeu: mas eu sei que apesar e ainda que ela tenha se esquecido de Jesus, Jesus não se esqueceu dela. Jesus não se esqueceu dela. Irmãos, é uma verdade latente no coração dos discípulos, é uma verdade latente nos nossos corações. Por vezes nós entramos num Alzheimer espiritual, nos esquecemos dele. Quando nós nos esquecemos de Cristo Jesus? Por exemplo, quando voluntariamente você corre para o pecado. Quando nós pecamos e vamos atrás do pecado, irmão, sabendo que aquilo é pecado e que aquilo aborrece o Senhor, nós o abandonamos. Mas Ele jamais vai nos abandonar, irmãos. Nunca vai nos abandonar. Ele não abandonou Pedro, ainda que Pedro lhe tenha abandonado. Ele não abandonou os discípulos, ainda que os discípulos tenham abandonado. Ele não vai nos abandonar, irmãos, ainda que venhamos abandonar por muitas vezes. E eu estou sendo extremamente honesto aqui, com a sua alma, com a minha alma. Nós vamos fraquejar. Por um momento nós vamos fugir, irmãos. Contudo, Cristo Jesus, Ele vai estar nos esperando em nossa Galileia, ressurreto, com o corpo ressurreto, com o corpo moído na cruz do Calvário, ressurreto dentre os mortos. E por que isso acontece, irmãos? Porque tudo depende de Cristo. Tudo depende de Cristo. Veja que Pedro diz o seguinte: eu jamais vou te abandonar, e se preciso for, eu vou dar a minha vida por você.
Como nós vamos ver, irmãos, na exposição, quando Pedro vai negar Jesus, nos próximos versículos, horas mais tarde, Pedro ainda vai negar, sim, mas no ano 67 ele vai dar a sua vida por Jesus. Ele vai dar. De uma forma tremenda, que ficou registrado nos anais da história, sendo crucificado de cabeça para baixo. Ele se sentiu não digno de morrer como seu próprio Senhor, como seu mestre. Mas aqui, não é ele que dá a sua vida por Jesus, é Jesus que dá a sua vida por Pedro. Tudo depende de Cristo. A nossa salvação, a preservação da nossa vida depende de Cristo Jesus. Depende de Cristo Jesus. Segunda aplicação, irmãos. Abandone toda presunção espiritual, principalmente aquela presunção que lhe fala, que lhe diz, que fala ao seu coração que você é melhor do que seu irmão. Por vezes, irmãos, nós sofremos amargas derrotas espirituais, porque nós não somos honestos com a nossa própria natureza. Por vezes nós temos uma visão míope. Eu tenho miopia. Eu não estou vendo nada aqui, nada. Não estou vendo nada. Só pontinhos coloridos. 5,50 de miopia e estigmatismo. Agora sim. Por vezes, irmãos, nós sofremos de miopia espiritual. Nós nos achamos os valentões. Nós queremos confiar em nossa própria carne. E por vezes, irmãos, nós pensamos assim: essa mensagem aí, essa mensagem não é para mim. Nós só pensamos, porque a gente não tem coragem de falar. Mas a gente tem coragem de pensar isso. E por vezes, abraçar isso como uma verdade. Essa mensagem não é para mim, essa verdade aí, essa mensagem é para o irmão aqui do lado. Esse princípio aí não, esse princípio aí está mais aqui com o Mateus o publicano. Promessas para mim, condenação para o meu irmão, bênçãos para mim, maldições para o meu irmão. Elogios para mim, críticas para o meu irmão. Amados irmãos, nós precisamos lutar contra isso. Pedro, ele teve de aprender da pior maneira possível que todo aquele que sobe nos voos mais altos também possui a maior das quedas, irmãos. É possível que eu esteja pregando agora, falando de presunção, falando de orgulho, e até agora você estava pensando assim: eu não sou assim, eu não sou tão mal assim, eu não sou tão orgulhoso assim. Sim, você é. Sim, eu sou. Ninguém gosta de receber críticas, ninguém gosta de ter o seu ego golpeado pela mensagem do Evangelho. Nós não gostamos, irmãos. A nossa carne milita contra o Espírito, não é assim? Examine-se agora e veja como é difícil reconhecer que você é aquilo que você acha que não é. Reflita agora e perceba que você é aquilo que você acha que não é. Você é orgulhoso, você é soberbo, você é presunçoso, você pensa como Pedro: não, ainda que outros venham pecar, ainda que outros venham se incluir nessa aplicação, essa aplicação não é para mim. Irmãos, a autodefesa, a autossuficiência
a autoconfiança, elas se manifestam sempre que a palavra é ouvida, mas o sentimento é que isso não é para mim. Se você, assim como eu, se enquadra aqui na pessoa de Pedro, deixe-me lhe dizer algo: Jesus está à espera de você. O Cristo ressurreto está à espera de você. Nele há restauração, nele há perdão de pecados, nele há santidade, nele há fruto do Espírito, nele há enfraquecimento da carne, e ele nos espera em nossa Galileia. Ele prometeu isso. Você vai me abandonar, você vai ouvir inúmeras mensagens e você vai dizer assim: isso não é para mim. Mas você vai ver que é para você. E talvez você só vai saber disso da pior maneira possível, mas eu estarei esperando por você na Galileia, ressurreto, para lhe restaurar quantas vezes for necessário. Amém, irmãos? Amém? 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 Vamos orar? Fique de pé, por favor, prepare seu coração para a ceia do Senhor.